Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos ao profeta Sofonias. Sofonias, ele era um príncipe da casa real de Judá. Pela sua genealogia, ele é um dos profetas que tem mais informações sobre a sua linhagem de todos os profetas menores. Na verdade, nós não sabemos muito sobre ele em relação a outras questões, mas ele traz no primeiro versículo a sua genealogia. Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, o rei, de Judá. Então, provavelmente, Sofonias era primo de Josias, que ele diz, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Provavelmente ele era um primo distante de Josias, era um membro da família real. E acredite-se que ele tenha profetizado ainda já no início da sua vida, ou seja, quando ele ainda era novo. Deus o havia chamado para o ministério profético. Sofonias significa escondido em Jeová. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com a situação na qual ele escreve. Não há muitas informações, como eu falei, mas nós podemos saber algumas características muito marcantes de Sofonias. Ele escreveu profecias duríssimas contra as nações, contra os filisteus, contra os moabitas, contra os amonitas, contra os assírios e contra os etíopes. Mas a principal mensagem foi contra Judá, que o pecado era tão sério que Deus haveria de punir severamente Judá. Preste bastante atenção, Sofonias é o último profeta antes do exílio, o último dos profetas menores antes do exílio do reino do sul de Judá. Os próximos que nós estaremos estudando, Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas já pós-exílicos, Já tratam mais da questão do retorno do povo para a terra de Israel, para o reino, Para a sua terra prometida. Josias, ele liderou um dos maiores avivamentos que o povo teve depois de muitos reis e muitos péssimos reis que levaram o povo à idolatria. Josias começou em 622 a.C. Ele começou aos 8 anos, ele reinou 31 anos, reinou até os seus 40 anos. Ele reinou 31 anos aproximadamente. Em 622 ele promove esse grande avivamento, Ele começou esse avivamento, não começou necessariamente o seu reinado começa antes, mas ele começou esse avivamento em 622. Ele teve dois grandes avivamentos. Um logo quando ele assume, ainda moço, ele já promove algum avivamento. E depois quando é achado o livro do Senhor, a escritura no templo, na reforma do templo. E aí ele promove um grande avivamento no povo. Acredite-se que Sofonias tenha sido uma grande influência na vida de Josias, seu primo, distante, mas seu primo. Sofonias tenha provocado, talvez desde o primeiro avivamento, mas principalmente o avivamento maior, o avivamento com a palavra do Senhor. Talvez Sofonias tenha tido um papel muito importante nisso aí, porque algumas das coisas que Josias vai tratar, alguns dos pecados que Josias vai combater e vai chamar o povo ao arrependimento, são exatamente os pecados que Sofonias denuncia no seu livro, na sua profecia. Ele traz algumas questões muito importantes e pelo menos podemos citar 3 palavras-chave para entendermos o livro de Sofonias. O dia do Senhor, ele se refere 7 vezes a esse termo, que é uma chave para o estudo de todo o livro. Uma outra chave muito importante, apesar dele mencionar menos vezes, mas é a chave no meio, porque ele diz que o Senhor habitaria no meio do povo. O Senhor estaria novamente no meio do povo. E isso já podemos entender claramente como uma alusão ao próprio Jesus, que veio, e se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, como está lá em João. E também a outra palavra-chave que nós podemos destacar é zeloso. Deus é zeloso. Deus tem cuidado. Deus tem um cuidado ciumento, mas não no ciúme humano. Eu tenho medo de me trair, eu tenho medo de... Não, mas é aquele cuidado, aquela proteção, aquele
aquele ciúme natural que vem fruto do amor, ou seja, é meu e eu não desejo que seja tomado. Eu quero cuidar, eu quero zelar. E Deus ama tanto o seu povo que ele requer inteira devoção. Não admite rivalidade com ele, não admite dividir a sua glória. Ele é Deus, ele é único. Por isso, ele usa esse termo, zeloso, para que nós possamos entender. E ele vai lançar mão de qualquer coisa que seja necessária, inclusive da punição, para que o povo possa obedecer. A mensagem de Sofonias é essa: eu sou o teu Deus, eu sou Deus zeloso. O livro de Sofonias ele é extremamente sombrio na sua linguagem. Ele traz muitas ameaças e denúncias, e é um dos livros mais duros no castigo que Deus vai trazer, tanto sobre os inimigos de Israel quanto sobre o próprio povo. Mas o sol irrompe no último capítulo e o profeta prediz a vinda de um dia de gozo, de alegria, quando os judeus converterão em louvor e se converterão em um louvor juntamente com todas as nações da terra. Então a sua tristeza será novamente alegria na presença de Deus. É muito interessante pensarmos sobre o livro de Sofonias, porque existe algo ainda a ser considerado. Primeiro, o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. A ênfase de Sofonias é sobre o dia do Senhor e realça a fúria do Senhor contra os pecados das nações e contra os pecados do povo. 3 profetas falaram abertamente sobre o dia do Senhor: Joel, em 835 a.C., Sofonias, aproximadamente 630, 625 a.C., e Malaquias, 430 a.C. Então nós percebemos que há um período de 200 em 200 anos. Deus deu bastante tempo ao povo para poder se preparar, principalmente entre Joel e Sofonias, né? O Malaquias já é posterior, mas também fala sobre o dia do Senhor. E cada um desses profetas falou a Judá numa época de apostasia, mostrando à nação: olha, vocês vão sofrer um terrível julgamento, e Deus é o Deus de Israel é o lugar de arrependimento. Não era a cidade de Israel, não era o local físico, mas o arrependimento precisava estar firmado em Deus. Então Sofonias traz de uma forma muito clara. A segunda característica que eu gostaria de destacar para você sobre Sofonias é que ele traz uma descrição terrível de Deus, mas não no sentido ruim, mas no sentido de poder, força e de fúria contra o pecado, contra a apostasia. Miqueias, Naum, Abacuque, todos eles narraram Deus como um Deus de severo julgamento. E a descrição da ira de Deus sobre o pecado, mas a descrição de Sofonias, da ira de Deus, é provavelmente a mais terrível de todo o Antigo Testamento, quem dirá da Bíblia. O quadro de Sofonias 1:18 e o quadro de Sofonias 3:8 é um colapso final do universo. Sofonias 1, versículo 18 diz: nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Isso porque ele já vinha falando sobre várias coisas que Deus faria sobre o povo e sobre as nações inimigas. No capítulo 3, verso 8, também diz: esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda a terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Olha que descrição terrível da ira, do furor, da fúria de Deus contra o pecado do povo. Ele ainda descreve também a disponibilidade da misericórdia de Deus para aqueles que o procuram. No último capítulo, Deus mostra isso. Mas ele não passa a mão na cabeça, ele não coloca panos quentes, não diminui a ira de Deus, que dará um terrível fim ao mundo pela sua rejeição obstinada ao Senhor. E também nós podemos dizer que Sofonias ele é um resumo
A terceira característica de Sofonias, ele é um resumo arrebatador das profecias do Antigo Testamento. Alguém já observou que, se alguém quiser ver todos os oráculos secretos de Deus do Antigo Testamento reduzidos a um pequeno resumo, basta ler Sofonias. O tema central refere-se ao dia do Senhor, mostrando a sua relação com Israel e as demais nações. Descreve os julgamentos partindo da natureza divina e da rebelião e corrupção dos homens. O povo se rebelou, o povo não atentou para tantos recados, tantas exortações. Como a maioria dos outros profetas, Sofonias conclui a sua profecia com uma profecia da restauração de Israel, após o seu arrependimento. Mas em Sofonias o Senhor vem a Israel, como um guerreiro vitorioso, a fim de levar o seu povo à renovação e ao triunfo. Embora ele não apresente muito conteúdo original, porque ele fala de temas que outros profetas já também haviam tratado, sobre o exílio, sobre o Senhor punir o povo e punir as nações, ele resume as principais características da profecia ao deferir declarações de caráter decisivo. Sofonias foi, mais do que todos os outros, o profeta da ênfase e da conclusão. Ele é o profeta que predisse de mais de perto, junto com Jeremias, provavelmente eles eram contemporâneos também, a destruição e o povo ser levado cativo. Então ele dá muita ênfase ao fogo devorador do zelo do Senhor sobre toda a terra de Israel. Mas nosso tema sendo amor e perdão, Deus está mostrando que para aqueles que não se arrependem, para aqueles que são os inimigos, para aqueles que aparentemente não vinham sofrendo mal algum e podem se rebelar contra o Senhor, que o futuro é duro, que a destruição era iminente. Para o próprio povo, por não se arrepender dos seus pecados, a destruição era iminente. Mas o mais interessante é que Deus fala para Israel, depois de todo esse quadro, depois de desabafar literalmente contra o povo e dizer, olha, minha ira chegou ao limite, basta, Deus diz a Israel, canta, filha de Sião. Deus diz para o povo de Israel, né? Para Israel, no caso aí era o reino de Judá, não era mais o reino do norte que já havia sido levado cativo. Canta, filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se de todo o teu coração e exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não te afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra que sofrerem vergonha ou ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias instiga o povo de Deus a não temer o mal, mas se alegrar pela salvação que haveria de vir. O medo não pode nos impedir de testemunhar o amor e a misericórdia de Deus, ou no nosso caso, no nosso tema, adaptando o amor e o perdão de Deus. O medo da punição, Deus é Pai, e quando é necessário Ele castiga, sim, aqueles que Ele ama. Hebreus capítulo 6 diz que se Deus não castigasse, é porque não seríamos filhos, mas bastardos, pessoas não reconhecidas, mas Deus repreende a um filho como ama. Hebreus capítulo 6, não, perdão, capítulo 13. Então, Deus nos mostra que o medo não pode nos impedir de desfrutar do seu amor e do seu perdão, da sua misericórdia.
Quão errado e insensível seria isso? Deus nos redimiu em Cristo e Ele sempre estará conosco e um dia irá nos levar para Jerusalém Celestial. Então, que o amor e o perdão de Deus realmente alcance o teu coração e que a certeza de que o nosso Deus é um Deus justo e que a fúria do Senhor contra o pecado não é brincadeira. Essa é a principal mensagem que nós precisamos aprender de Sofonias. Não é brincadeira. O pecado não é brincadeira. Nós não podemos brincar de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás, não brinca de ser o diabo. E Jesus não brincou de morrer na cruz. Foi tudo muito sério, foi tudo muito pesaroso, o preço foi muito alto. E Deus nos ama e o seu amor é um fogo consumidor, zeloso. Ele cuida, ele repreende, ele exorta, ele disciplina, mas ele prometeu que um dia tudo isso vai passar e nós podemos desfrutar de forma plena, então, do seu amor e da sua graça, porque ele nos deu o seu amor e perdão. Nós um dia poderemos desfrutar de uma forma plena do seu amor, da sua graça, da sua doce presença. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, faz de mim uma testemunha corajosa do teu amor e do teu perdão. Que eu nunca venha me esquecer do amor e o perdão demonstrado naquela cruz e de uma forma tão clara em todos os livros da tua palavra. Obrigado, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém.